Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A questão 50 da Prima Secunde da Suma Teológica São Tomás. Na questão 49, nós falamos da substância dos hábitos. O que são os hábitos? E agora nós vamos falar do sujeito dos hábitos. O que isso quer dizer? O que quer dizer sujeito aqui? Sujeito, nós poderíamos dizer que é aquele através do qual a coisa se dá. Sem ele, não existiria. Então, o sujeito do hábito é a parte do ser humano em que as virtudes, os hábitos ou os vícios se dão. E se nós vamos falar disso, nós temos que falar da relação que existe entre virtude, corpo e alma. Basicamente, são esses os temas das questões dos artigos da questão 50. Tá? Além da Suma Teológica, hoje a gente vai usar o comentário à Ética de Aristóteles, também de São Tomás de Aquino, para ficar um pouco mais claro. Tá? Quando São Tomás de Aquino abre uma questão, ele sempre divide em artigos, e no artigo 1º ele discute se o corpo é suscetível de algum hábito. E isso é muito importante, porque nós estamos numa sociedade materialista, e que valoriza e supervaloriza o corpo. E é nesse sentido, então, que as virtudes são desprezadas. Por quê? Porque a virtude é um hábito da alma, que se dá no corpo, no que há de corporal em nós, secundariamente. Tá? Mas ela é essencialmente da alma. E aí São Tomás de Aquino vai discutir no artigo 1º se o corpo é suscetível de algum hábito. Ele vai dizer: as ações corpóreas, sendo naturais, não estão sujeitas à vontade. Quem disse é Avicena. São Tomás começa discutindo se Avicena está certo. E aí ele vai dar a solução. Então, será que as ações corporais elas estão sujeitas ao hábito? Segundo Avicena, não, porque elas não estão sujeitas à vontade. E aí, São Tomás vai dizer o seguinte, já na solução: toda operação do corpo ou provém de uma qualidade natural do mesmo, ou da alma que o move. Tá? Então, o corpo, ele pode ser movido pela alma, ele é movido pela alma. Primeiro ponto. As operações, porém, que procedem da alma por meio do corpo, pertencem, por certo, principalmente à alma mesma, mas se secundariamente ao corpo. Tá? Então, a alma tem uma influência no corpo, com certeza. A alma tem uma influência no corpo. Porém, a virtude se dá na alma e no corpo secundariamente. É isso que São Tomás de Aquino está dizendo. As disposições para tais operações existem, principalmente na alma. Podem, porém, existir no corpo secundariamente, enquanto este fica disposto e habilitado a servir prontamente às operações da alma. Então, gente, a virtude é da alma, tá? E, consequentemente, ela tem uma influência sobre o corpo. Mas a virtude é da alma. O sujeito da virtude é a alma.
A saúde, a beleza e as atribuições semelhantes chamam-se disposições habituais, embora não realizem perfeitamente a noção de hábito, porque as suas causas, por natureza, são facilmente mutáveis. Então, saúde e beleza são coisas que mudam, né? e mudam facilmente. Então, é por causa disso que a saúde, que é algo do corpo, a beleza, que é algo do corpo, não é um hábito. Lembrem que na aula passada nós falamos que o hábito é difícil de mudar. Então, saúde e beleza mudam facilmente. Então, por isso que esse tipo de realidade não é um hábito. O que é um hábito é algo que permanece e se dá na alma. Então, aqui vai ficando cada vez mais claro o que vem a ser a virtude. A virtude é um hábito, né, que, por ser hábito, permanece como algo que temos, vem do verbo habere. Temos esta virtude, é a nossa segunda natureza, e agora nós estamos entendendo que a virtude, o hábito bom, acaba que, além da alma, ele tem uma influência também no corpo. E quando nós estamos no corpo, nós temos que deixar bem claro que tem certas partes do corpo que não são passíveis de nenhuma mudança habitual. Já outras, sim. E é isso que é o mais importante dessa aula. Como é que a alma tem uma influência sobre o corpo do ponto de vista da virtude. Tá? Muito bem. Dito isso, a primeira questão, agora a gente vai lá para a terceira, tá? O artigo 3 da questão 50. Se as potências da parte sensitiva são suscetíveis de algum hábito. Tá? Então agora São Tomás vai aprofundar um pouco mais. Tá? No dizer corpo e alma é uma coisa, agora dizer potências sensitivas são aquelas que dependem muito do corpo, mas que são já da alma, são potências da alma. Então, a virtude secundariamente tem uma influência no corpo, mas participativamente tem uma influência na parte sensitiva, nas potências sensitivas da alma. Né? E nós precisamos entender, né, que as potências sensitivas, né, são os apetites, né, que nós temos. O apetite intelectual é a vontade, e o apetite sensitivo se divide em concupiscível e irascível. Tá? Então aqui ele vai discutir justamente isso. Se as potências do concupiscível e o irascível são passíveis de hábito. Se o hábito pode ter como sujeito o irascível e o concupiscível. O que vocês acham? Logo no sede contra, né, no contrário, ele vai dizer assim, o filósofo, Aristóteles, diz que as partes irracionais têm certas virtudes, a saber, a temperança e a fortaleza. Aqui São Tomás já está trazendo Aristóteles de cara, dizendo que estas partes da alma, estas potências da alma chamadas concupiscível e irascível, têm, sim, certas virtudes, a saber, a temperança e a fortaleza. Então, aqui ele já de cara está afirmando que os hábitos se dão, sim, nas partes irracionais da alma. Né? As potências sensitivas podem considerar-se de duplo modo, enquanto operam pelo instinto da natureza ou pelo império da razão. Talvez esta seja a parte mais importante aqui da nossa aula. Né? A nossa razão tem uma influência no concupiscível e no irascível, nas potências sensitivas. Né? Porém, essas potências elas podem
funcionar de acordo com a própria natureza, ou podem ter um domínio da razão sobre elas. E quando há esse domínio, nós estamos falando de um hábito que está ordenando aquelas potências para a ação adequada. E aí nós estamos falando das virtudes. Então, é muito importante entender essa relação. As potências sensitivas nós temos em comum com os animais. E assim como elas funcionam, em nós funcionam nos animais. Por exemplo, pelo instinto, ou melhor, pela potência sensitiva do concupiscível, nós temos desejo sexual. Assim também os animais. Ou seja, nossa natureza tem desejos, tanto quanto os animais têm desejos. Isso se dá também com a comida. Assim como a nossa natureza tende a fugir do mal. Isso se dá pela potência do irascível. E assim também os animais. Porém, essas duas potências, concupiscível e irascível, então, que nós temos em comum com os animais, podem ser dominadas pela razão. No segundo modo, ou seja, quando há o império da razão, podem se ordenar a termos diversos, e assim podem ser suscetíveis de certos hábitos, pelos quais ficam bem ou mal dispostos para alguma atividade. Aqui São Tomás não está falando de virtude, ele está falando de hábito. Porque tanto a virtude quanto o vício são hábitos, que têm uma influência sobre a potência, que determinam a disposição para aquela atividade. Então, se eu tenho um hábito vicioso, eu sou determinado a agir usando daquela potência, daquele modo que o hábito determina. Não é natural as potências da parte nutritiva obedecer ao império da razão, e, portanto, não são suscetíveis de qualquer hábito, mas as potências sensitivas o são, e por isso são capazes de ter certos hábitos, pois na medida em que obedecem à razão, consideram-se, de certa maneira, racionais, como diz Aristóteles, e Aristóteles vai dizer isso na Ética Nicômaco. Então, as potências sensitivas, concupiscível e irascível, podem obedecer à razão. A razão pode participar nestas potências. E quando isso acontece, nós chegamos ao ponto que nós vamos tratar melhor na Comentário à Ética de Aristóteles, de que existe uma parte da alma que é racional por participação. É quando a razão participa da ordenação daquela potência sensitiva. As potências sensitivas nos brutos não operam pelo império da razão, pois abandonados a si mesmos, os brutos agem por instinto da natureza, por onde os brutos não têm hábitos ordenados às operações, embora haja neles certas disposições ordenadas à natureza, como a saúde e a beleza. Brutos. Brutos são aqueles que não usam a razão. E estes podem ordenar a saúde e a beleza. Olha só. Como isso é emblemático para esses tempos que nós vivemos. Um bruto pode ordenar a disposição da saúde e da beleza. Quer dizer, os brutos podem se preocupar com beleza e saúde. Porém, eles são dispostos pela razão do homem e em virtude de um certo costume a operar de tal ou de tal outro modo. Podemos admitir que haja neles, de certa maneira, hábitos. Por isso, diz Santo Agostinho,
Vemos certos animais, dos mais brutos, absterem-se dos máximos prazeres por medo das dores, e esses mesmos os consideramos como domesticados e mansos, uma vez assim habituados. Falta-lhes, porém, o que no hábito implica o uso da vontade, pois não têm o poder de usar dela ou não, o que pertence à razão, por onde propriamente falando, não podem ser suscetíveis de hábito. Então, os brutos, eles são capazes de ordenar a disposição da saúde e da beleza. É isso que São Tomás de Aquino está dizendo. Sem usar a razão. Sem usar a razão, nós somos capazes de ordenar a saúde e a beleza. Agora, a virtude é algo além. Porque saúde e a beleza são disposições corporais. Então, quem se preocupa muito, ou diria melhor, né? Quem se preocupa exclusivamente com a saúde e com a beleza, não difere dos brutos. Por quê? Porque estes não se preocupam com a alma. Eles se preocupam apenas com a saúde e a beleza. Hoje, esta é uma realidade muito comum. Qual? Principalmente a falta de preocupação com a ordenação habitual das potências sensitivas. Então, se preocupar com o corpo é uma coisa. Se preocupar em ordenar as potências sensitivas é outra coisa. E por isso que nós, hoje, estamos nos tornando cada vez mais brutais. Brutais em que sentido? Brutais no sentido de desprezo dos bens da alma, desprezo dos hábitos bons, desprezo das virtudes, porque a virtude, como já dissemos, diz respeito à alma e não ao corpo. Corpo, saúde, beleza. É bom? Sim, é bom. O corpo, Deus nos deu. Porém, isto é do corpo. E a virtude é da alma. E é outra realidade. Aí, São Tomás vai dizer, já no artigo 4, né, ele vai discutir se o intelecto é suscetível de hábitos. Ele vai dizer, as potências sensitivas não são racionais por essência, mas só por participação, como diz Aristóteles. Ora, o filósofo inclui as virtudes intelectuais, a sapiência, a ciência e o intelecto na parte racional por essência. Notem, aqui nós temos dois conceitos fundamentais, muito importantes. Racional por participação e racional por essência. Recapitulando, a virtude é da alma, a nossa parte racional. Não existe virtude sem a participação da razão. Na primeira aula de introdução, nós falamos que a virtude é um hábito eletivo segundo a reta razão. Então, não existe virtude sem razão. Porém, hoje nós estamos falando do sujeito das virtudes, ou seja, em que se dá o uso da razão. Em que? Através do que se dá o uso da razão. Qual parte de nós mesmos? No corpo não é. Mas o corpo pode ser ordenado, sim, pela virtude. Mas não é no corpo que se dá a virtude. A virtude age no corpo secundariamente. Mas o que de fato existe é uma participação da razão para ordenar as potências sensitivas. Tá? Isso que é o mais importante. E aí, né, nós vamos agora entrar nesse último tema, que é o ser racional por participação e o ser racional por essência. Tá? Participação quer dizer, não brota dali. A razão
não brota do sensitivo. A razão, ela participa ordenando o sensitivo. Ou seja, a raiz dela, a raiz da razão, é no que há de mais imaterial em nós. É aquilo que torna o ser humano um animal racional. É a essência do ser humano, que é racional. Porém, esta essência do ser humano transborda a si mesmo e participa também da ordenação dos apetites sensitivos, que são aqueles que nós temos em comum com os animais, e são aqueles que, se nós apenas os usarmos, nós seremos brutais. Tá? Então, esse é o resumo até aqui. Mas para falar um pouco melhor, mais profundamente, sobre essa questão do racional por participação, vamos lá para São Tomás. Tá? São Tomás, no comentário à Ética de Aristóteles, isso no livro primeiro, logo no livro primeiro, no finalzinho, ele vai discutir se a terceira parte da alma, que é completamente racional, e como as virtudes se dividem segundo as diferentes partes da alma. Vamos lá. Se considerarmos a parte da alma precedentemente tratada segundo a sua participação com a racionalidade, podemos então dizer que os dois modos, o racional pode ser encontrado na alma. De um primeiro modo, encontramos o que é essencialmente racional. De um segundo modo, encontramos aquele que nasceu para obedecer à razão, como a um pai. Olha só, vou até ler de novo. De um primeiro modo, encontramos o que é essencialmente racional. E de um segundo modo, encontramos aquele que nasceu para obedecer à razão como um pai, que é racional por participação. Então, a nossa alma é razão, ela é racional essencialmente, e ela também é racional participativamente. Então, ora, a nossa alma usa exclusivamente a razão, ora, a razão ordena uma parte da nossa alma que é do apetite sensitivo. E nesses dois casos nós temos virtude. As virtudes intelectuais, no outro, as virtudes morais. É aí que nós começamos a entender um pouco mais a nomenclatura. Né? A parte da alma que corresponde a este segundo modo do racional está assim contida debaixo tanto do racional como do irracional. Ou seja, quando nós falamos que a razão participa da ordenação do sensitivo, o sensitivo ele é irracional. Porém, ele recebe uma ação da razão para que ele possa se tornar racional. Mas aí ele está recebendo, então ele está participando daquilo, e é por isso que nós chamamos de racional por participação. Racional, estrito, essencialmente racional é uma coisa. Racional por participação é outra. E a participação quando nós estamos dizendo de uma ordenação do apetite sensitivo, que é aquele que nós temos em comum com os animais e que se nós apenas os usarmos, nós seremos brutais. Tanto quanto os animais. Tá? Assim, concluímos que existe uma parte na alma que é completamente irracional, como a parte nutritiva. Outra parte é somente racional, como o intelecto e a razão. E finalmente, existe aquela que per se é irracional participativamente, porém racional, como o apetite sensitivo e a vontade. Aqui que está a questão da diferenciação principal das virtudes. Tá? Tanto o apetite sensitivo quanto o apetite intelectual, eles não são da razão. A razão, ela é a apreensão intelectual. O apetite sensitivo e o apetite intelectual é do concupiscível e irascível. O apetite sensitivo se divide em concupiscível e irascível. E o apetite intelectual é a razão. Melhor, o apetite intelectual é a vontade. E quando a razão inere participa do apetite sensitivo, se for no concupiscível, se dá a temperança. Se for no irascível,
se dá a fortaleza. Se for na vontade, se dá a justiça. Ou seja, essas três virtudes morais só são virtudes porque a razão participa nestas potências. Tá? Não existiria virtude se não houvesse a participação da razão. Mas estas partes são irracionais. A razão participa nelas. Elas dizem respeito a um apetite sensitivo e que se divide em concupiscível e irascível, e o apetite intelectual, que é a vontade. Quando a razão participa e ordena esses três, se dá cada uma dessas virtudes, respectivamente, temperança, fortaleza e justiça. Tá? Por isso que é importante entender o sujeito das virtudes. É isso que diferencia as virtudes entre si. Por que nós temos 4 virtudes cardeais? Por que nós temos 4 virtudes neste caso? Porque 3 é a participação da razão sobre cada uma das potências que nós temos. Daí a importância de entender as potências para entender as virtudes. Tá? Se a gente for olhar para a pedagogia, nós vamos ver que entender as potências é entender exatamente o que é a virtude. Por quê? Porque a virtude é um hábito que ordena as potências. Né? Finalizando. Como as virtudes se dividem segundo as diferentes partes da alma? Olha lá, por que é que as virtudes se dividem? Porque existem partes da alma divididas, diferentes. Como a virtude humana é aquela pela qual a obra humana, que é segundo a razão, é bem feita, é necessário que a virtude humana esteja em algo racional. Então, precisa da participação da razão para que a coisa seja bem feita. Ora, como o racional pode ser de 2 modos, ou por essência ou por participação, por consequência, as virtudes humanas poderão ser de 2 modos. Algumas estão no que é racional por essência, que são chamadas virtudes intelectuais. Só está na razão. Não está no corpo, não está nas potências sensitivas, não está no apetite intelectual, que é a vontade, está só na razão. Essas virtudes ordenam a própria razão. É a razão ordenando a si mesma. E essas são chamadas virtudes intelectuais. Outras estão no que é racional por participação, ou seja, na parte apetitiva da alma. E são chamadas virtudes morais. Então tem uma parte da alma que é apetitiva e a outra que é apreensiva. Apetite e apreensão. A apreensão pode ser sensitiva e intelectual. Já falamos isso em outras aulas. Né? A apreensão pode ser sensitiva e intelectual. Se ela for sensitiva, nós estamos falando dos sentidos. Se ela for intelectual, nós estamos falando da razão que apreende a verdade, que tem como objeto a verdade. Agora, se nós falarmos dos apetites, nós temos os apetites sensitivos e o apetite intelectual. Tanto quando nós temos a apreensão sensitiva e intelectual, nós temos o apetite sensitivo e intelectual. O apetite sensitivo são as próprias potências sensitivas que se dão através do concupiscível e do irascível. E o apetite intelectual é a vontade. Tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, seria bom vocês escreverem um desenho mesmo. Desenharem, fazer um esquema para que fique mais claro. Tá? Aí uma hora pega, uma hora fica na ponta da língua. Tá? Algumas estão no que é racional por essência, que são chamadas virtudes intelectuais. Outras estão no que é racional por participação, ou seja, na parte apetitiva da alma, e são chamadas virtudes morais. Então, a diferença entre virtude moral e virtude intelectual só pode ser entendida se nós entendermos a ideia fundamental, que de São Tomás deixa muito claro, Aristóteles de São Tomás, da diferença entre a alma irracional, a alma racional por participação e a alma totalmente racional. Quando as virtudes são da parte totalmente racional, nós temos as virtudes intelectuais. Quando elas são do racional por participação, nós temos as virtudes morais. Por isso,
Das virtudes, algumas são intelectuais e outras morais. A sabedoria e a prudência são exemplos de virtudes intelectuais. A sobriedade e a mansidão são exemplos de virtudes morais. Tá? Então, a meta é que nós, em breve, estudemos mais um pouco, né? Ou melhor, nós estudemos cada uma das virtudes, né? Nesse sentido, intelectuais e morais, mas ainda nós precisamos falar da causa dos hábitos. Tá? Então, por isso que ainda nós vamos ter uma terceira parte desses princípios da ética tomista, tá? Em que nós vamos tratar das próximas questões da Suma Teológica. Tá? Por hoje é isso. Tá? Como é uma aula que teve muitos conceitos, eu sugiro que vocês até assistam novamente e escrevam fazendo um esquema. Isso é muito bom para o seu estudo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei.